Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Depois de uma semana que passou aí bastante conturbada, com muito trabalho, eu nem consegui produzir vídeo na semana passada. Por isso que essa semana eu vou tentar produzir 2 vídeos para vocês aí e para compensar a minha falta com vocês a semana passada. Eu não poderia deixar de começar esse vídeo agradecendo muito ao Fernando Bagnola, né, do canal EFO-TV, aquele fotógrafo que eu indiquei alguns vídeos atrás, aí, né, indicando o canal dele, na minha opinião, um dos melhores canais de fotografia que tem aqui no YouTube. Por que eu quero agradecer aqui publicamente ao Fernando? Porque ele tem citado o Câmera Velha nos vídeos dele e muita gente tá chegando aqui, tá conhecendo a fotografia analógica, tá conhecendo o Câmera Velha por essa indicação do Fernando. O Fernando é uma figuraça, né? Fotógrafo publicitário que mora na Europa, enfim, e como eu disse, ele está meio que revolucionando a questão da fotografia aqui no YouTube, dos canais de fotografia no YouTube, porque ele está mostrando realmente que a fotografia é muito mais do que muita gente prega aqui no YouTube. Então, obrigado, viu, Fernando, por toda a indicação que você está dando do canal, por essa credibilidade que você está passando. Para mim é uma honra muito grande estar sendo indicada por você, uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa com a sua experiência, com a sua visão. Ter o meu trabalho reconhecido por você, para mim é uma grande honra, saiba disso. Beleza? E pegando até um pouco carona no que você prega, Fernando, hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre livros de fotografia, sobre livros que me ajudaram a construir a minha profissão, que ajudaram a me construir como fotógrafo e como pessoa também. Então, essa literatura, né, o que a gente consome durante a nossa formação, faz com que a nossa profissão seja reconhecida por um lado ou por outro, faz com que a nossa formação tome caminhos e caminhos diferentes, né? E eu acho que a literatura, né, os livros, é onde a gente deve buscar mesmo as nossas referências, buscar o conhecimento. Muita coisa a gente consegue sim buscar aqui na internet. A internet hoje é um lugar onde que tem tanta informação boa, mas ao mesmo tempo tem muita informação ruim, muita informação de pessoas que não têm a mínima propriedade para afirmar determinadas coisas, né? Aqui eu mesmo já dei algumas informações no canal que depois eu falei, pô, não devia ter falado isso, não era bem isso que eu queria dizer, enfim. E nos livros isso você consegue encontrar com muito mais precisão, né? Porque um livro, gente, para ele ser escrito, ele não é simplesmente feito de um dia para o outro. Ele é escrito, ele é reescrito, ele é lido, relido. Existem várias pessoas, uma equipe que faz toda a correção desse livro. Então, não é uma coisa simples de sair como um vídeo no YouTube, por exemplo. Eu não quero falar que você não deve buscar o YouTube para algum conhecimento, mas eu acho que a fonte de água limpa e pura mesmo está nos livros, né? Então eu resolvi juntar aqui alguns livros que eu tenho, que eu já guardo há algum tempo, que eu uso há algum tempo, para mostrar para vocês. Mas eu me impressionei muito como que nesses 15 anos de estudo de fotografia que eu tenho, como que eu consegui juntar tudo isso, porque eu pensei em fazer um vídeo bem curto, citando alguns livros e tal, e aí eu comecei a pegar um aqui, outro ali, e deu quase 20 livros, isso porque eu deixei alguns de fora. Enfim, então eu quero dizer que esses livros eu vou dividir ele em 2 partes, né? O vídeo vai ser um só, vai ser um pouco longo este vídeo, mas eu dividi esse material em pelo menos 2 tipos de leitura diferente, né? Os livros técnicos e os livros de fotógrafos que eu tenho como referência, né? Então, essa literatura, ela compõe várias coisas, não só livros técnicos, mas livros referências, leituras complementares, revistas também, eu acho muito importante. Foi muito importante na minha formação como fotógrafo e eu queria compartilhar isso aqui com vocês, né? O que me incomoda muito, e isso também levando em conta o que o Fernando Bagnola fala e o que eu já vi outros fotógrafos comentarem também, é que na minha opinião, hoje em dia, a nova geração de pessoas que estão buscando conhecimento na fotografia está buscando esse conhecimento no lugar errado. Por exemplo, tem muita gente que eu só vejo que busca como referência fotógrafos de Instagram.
Quando, na verdade, fotógrafos que deixaram realmente um legado na fotografia, eles nem têm Instagram, nunca tiveram Instagram. Inclusive, a maioria deles já tá tudo morto, vamos dizer assim, né? E isso você não vai encontrar no Instagram, né? Então, é muito complicado a gente ter como referências fotógrafos modinha, fotógrafo que está fazendo fama e não sucesso, né? Enfim, e que não deixaram, por enquanto pelo menos, não deixaram legado nenhum, a não ser um estilinho, uma coisa assim, que na maioria das vezes é cópia de outros fotógrafos, né? Enfim, eu vou mostrar então, eu dividi esses livros em 2 montes aqui, tem 10 ou 12 livros de cada tema desse daí, né? Então os livros técnicos e os livros, vamos dizer assim, de inspiração, de fotógrafos, de autores, que eu recomendo bastante. Bom, vamos começar pelos técnicos aqui. Uma das minhas últimas aquisições sobre livros técnicos de fotografia é esse livro aqui, ó, O Novo Manual da Fotografia. Por que eu coloquei ele? Existem outros livros técnicos também, bem abrangentes, mas esse daqui pelo menos é o que eu acho que está mais atualizado. E eu gostei muito desse livro porque ele é bem abrangente. Outra coisa que me incomoda muito, inclusive eu até tenho alguns livros com essa particularidade aqui. Quando a gente pega algum livro, alguma bibliografia, alguma literatura que está escrito tudo sobre alguma coisa, eu acho esse título, Tudo sobre Fotografia, me incomoda muito, porque a fotografia é tão ampla que eu acho que é impossível colocar tudo sobre a fotografia num volume só, né? Então, enfim, mas isso também não quer dizer nada que vai prejudicar a índole de quem escreveu o livro ou que vai prejudicar o conteúdo que tem lá dentro, né? Mas um livro falando tudo sobre fotografia, na minha opinião, fica um pouquinho... é controverso isso. E esse livro aqui, ele é muito abrangente, ele traz muita coisa, inclusive sobre fotografia analógica, né? Princípios básicos de fotografia analógica, né? E ele também traz sobre flash, alguma coisa sobre iluminação, técnica, fotografia básica, coisas mais avançadas, inclusive lá pro finalzinho dele tem até algumas técnicas de edição, né? Como eu disse, ele é um livro que ele é, dos que eu tenho, é o mais atualizado, né? O problema desses livros da fotografia digital é que ela está sempre se reinventando, né? Tem sempre coisas novas na fotografia digital. Então, por exemplo, a parte que ele fala sobre edição de imagem, a gente já tem outros softwares, outras coisas, outras ferramentas, outros recursos na edição. Mas é o mais atual aqui, ó, Novo Manual de Fotografia, certo? Então, um livro técnico para você que está começando a fotografar, está começando a estudar fotografia, sem sombra de dúvidas, esse aqui é a minha indicação, tá, pessoal? Pode ser que tenha outros livros melhores que esse, mas esse daqui é o que eu já li, que eu recomendo. Falando um pouco mais sobre fotografia analógica agora, se aprofundando na fotografia analógica, apesar que esse livro aqui ele traz uma introdução à fotografia analógica, tem alguns livros sobre fotografia analógica que é muito importante a gente conhecer, né? O primeiro que eu tenho aqui é Tudo sobre o Negativo, da editora Iris, né? Iris era uma editora que escrevia muito livros sobre fotografia. Agora eu acho que ela não tenho certeza que ela nem existe mais. E aqui a gente fala, esse livro traz realmente, não tudo sobre o negativo, mas muita coisa sobre o negativo, sobre revelação, sobre ampliação, né? Principalmente sobre tipos de filme, granulação, latitude, tudo isso a gente encontra nesse livro aqui. Eu preciso ser mais rápido aqui nas apresentações do livro. Outro livro bastante importante para quem quer fotografar, fazer fotografia analógica, Manual do Laboratório, Técnicas e Equipamentos, tá? Vou deixar aqui. Olha esse livro aqui, tem bastante coisa também sobre equipamentos de laboratório, tem muita coisa sobre negativo, sobre ampliação, sobre revelação, como você quer montar o seu laboratório. Esse livro aqui, ele traz bastante coisa bacana. Outro livro importante para quem quer fotografar com analógico é esse livro aqui, ó, Revelação em Preto e Branco. Muito bom esse livro. Esse livro eu ganhei recentemente junto com esse manual de laboratório aqui de um inscrito do canal, que eu esqueci o nome, me perdoa por favor, deixa aqui nos comentários se você vê esse vídeo. Esse livro ele traz bastante coisa sobre revelação, técnicas de revelação, tá? Outro livro que, na minha opinião, é uma bíblia para quem quer fotografar, para quem quer revelar filme, é o Formulário Fotográfico. Esse livro é velho pra caramba, bicho.
Esse livro acho que ele tem uns 35 anos mais ou menos. Paguei R$15 no sebo. Eu tenho dois inclusive, porque eu falei, não, eu preciso ter 2 livros desses, porque esse livro aqui eu achei no sebo por quinzão. Eu falei, não, vou ter que levar os 2, né? Enfim, não é difícil de achar esse livro não. Formulário fotográfico. Aqui traz praticamente tudo de receita de revelador, de químico. Quem quer saber sobre químico, tá aqui, ó. Principalmente na fotografia preto e branco, tá? Fotografia colorida eu acho que ele não traz muita coisa não, mas no preto e branco esse livro traz tudo, revelação com revelador para grão fino, para muita granulação, menos granulação, para mais contraste, menos contraste, como que você interfere na revelação de acordo com a temperatura, com os químicos que você usa. Então, a Bíblia da química fotográfica, pelo menos, é esse livro aqui, né? São livros técnicos de fotografia analógica. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui, ó, outro livro muito legal é esse livro aqui, ó, Making of, Revelações sobre o Dia a Dia na Fotografia. Ele é um livro abrangente também, bastante geralzão, que traz a fotografia de uma maneira bem geral. Inclusive traz entrevistas com fotógrafos, traz técnicas de fotografia em estúdio, fala sobre a introdução, o começo da fotografia digital, fala sobre fotografia de movimento, traz fotografia básica, né, conhecimentos básicos de fotografia, ISO, obturador, diafragma, fotometria, enfim, técnicas de iluminação, laboratório. Então aqui também tem coisas sobre fotografia analógica. Nesse livro aqui você pode conseguir conhecimento sobre fotografia analógica, sobre filme, tipo de flash, tipos de lentes, o que é foco. Olha aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, ó. Certo? Então tem muita coisa bacana aqui que dá para ser explorada nesse livro. Foi muito bom. Esse livro aqui é do Pitágoras, aquele nosso colegaço aqui do canal. Ele me presenteou com esse livro, gostei muito. Valeu, Pita! Bom, livros técnicos eu acho que são esses. Não, tem mais um aqui. Tem 2, na verdade. Deixa eu ver. 3. Nossa, tem um monte. Livro técnico tem um monte. Gente, na fotografia eu sempre digo que a gente fica muito preocupado em aprender sobre como configurar a câmera e a gente a gente só depois de um tempo que a gente vai se preocupar em dominar a luz, né? Na fotografia, luz é tudo. E um livro que eu ganhei da editora, a iPhoto, foi esse livro aqui, ó, sobre iluminação. Aqui traz muita coisa sobre iluminação, esquemas de luz, como montar um estúdio, qual é a diferença de luz dura e luz suave, o que é luz de recorte, o que é, por exemplo, lei do inverso do quadrado da distância, equipamentos de estúdio, foco, fotografia de ensaios em estúdio e externa, rebatedor, flash, equipamento. Olha só, tem muita coisa aqui. Eu estou dando uma folhada rápida, enfim, fotômetro, fotometria dentro de estúdio, enfim. Quem quer saber sobre luz, iluminação, principalmente com luzes artificiais, seja ela contínua ou intermitente, esse livro é excelente. Certo? Tem mais um livro aqui que para mim assim, foi um livro muito importante para mim, porque eu comecei na fotografia da forma errada. Porque eu já tinha um certo conhecimento, né, que meu pai passou para mim, meu pai foi fotógrafo e tal, enfim. E aí eu sempre gostei muito de macrofotografia. Eu busquei o conhecimento na fotografia por conta de macrofotografia. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu vi, não, tá errado, eu não posso estudar macro antes de estudar fotografia básica, né? Mas um livro sobre macrofotografia do Tasso Philip, esse cara aqui, tipo assim, ele é o cara que mais escreveu e mais publicou, mais divulgou a macrofotografia no Brasil. Eu fiz muita macrofotografia, muita, tanto principalmente de insetos, né? Que eu sou biólogo, eu trabalhava com insetos, pragas, enfim. Então, para quem quer fazer macrofotografia, esse livro é muito bom. Traz os equipamentos específicos da macrofotografia, porque a macrofotografia ela tem essa característica, né? Tudo na macro é diferente. Você precisa de uma lente específica, você precisa de um flash específico, você precisa de um acessório específico
para fazer macro, né? A câmera depende muito pouco, mas os acessórios, as objetivas, a iluminação para macro, ela é toda específica. Óbvio que tem um monte de adaptação, que inclusive o livro traz aqui como você fazer essas gambiarras para fazer macro fotografia. Então é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele me ajudou muito nesse estudo da macrofotografia. Muito bom o livro. Aí eu tenho mais um livro aqui que também foi ganhado, que eu ganhei inclusive com dedicatória, aqui ó, do Marcelo Preto de São Paulo. Como eu faço muito retrato na rua, de pessoas, enfim. Esse livro aqui ele foi muito importante para mim, para eu me precaver de algumas coisas, né? Então, se você é um fotógrafo profissional, esse livro traz, ele fala sobre o direito autoral na fotografia. A foto que eu faço, ela é minha, a foto que eu faço é do meu cliente. Se eu fotografo uma pessoa na rua, ela pode me processar. Aqui tem modelos de contratos também para você fazer, trabalhar com o seu cliente. Aqui traz vários conselhos que você deve e precauções que você deve tomar para não se preocupar futuramente em responder algum processo judicial em relação a direito de imagem, né, direito autoral, né, direitos morais, domínio público, direitos da sua equipe, né? Se você contrata um freelance, a foto é sua ou a foto é dele. Traz estudos de caso também, né? Direito autoral na fotografia é muito importante também, né? Então tá aqui a indicação desse livro aqui, Marcelo Preto. O Marcelo, só para lembrar aqui, ele é advogado e fotógrafo, então o cara tem propriedade para falar, para escrever o que ele sabe. E aí, para finalizar os livros técnicos, eu gosto de indicar dois livros aqui. Eu fotografo muito ensaio, casamento, enfim, né, eventos sociais, eu fotografo bastante. Quem não me segue aí nas redes sociais, no meu Instagram profissional, segue lá, Antônio Neto Fotografias. Você vai ver que a minha vida não se resume à fotografia analógica, né? Eu vivo da fotografia digital, né? É o que traz dinheiro, é o que traz recursos para mim, é a fotografia digital, principalmente fotografia social. E aí esses dois livros, eles são bem bacanas, deixa eu colocar assim que aí vocês vão conseguir ver melhor, que é sobre esse tipo de fotografia, né? Tem esse livro aqui, Fotografe com o Coração, que assim, eu realmente não gostei muito do estilo das fotos que ele traz, né? Uma coisa meio gringa, né? Umas fotos assim com estilo gringo, porque às vezes não me agrada muito isso, né? Enfim, mas é um livro legal. Ele não é de autor brasileiro, é de Joey Businski e Skip Cohen, mas ele é traduzido também da editora Fotos, tá? E esse sim, Brazuca, o André Mansano, é um livro que o André é um cara muito gente boa, ele é daqui vizinho meu, de Maringá, que roda o Brasil dando workshops, dando palestras sobre fotografia de casamento. O cara é um visionário, empreendedor e tal, né? E ele tem esse livro aqui, né? Lançou esse livro também junto ao grupo Fotos sobre composição fotográfica em casamentos, né? O título do livro é Composigrafia. Tá esgotado já esse livro. Eu tive há pouco tempo um workshop do André Mansano em Maringá e ele comentou que estava esgotado esse livro, né? Então ele traz muita coisa sobre composição fotográfica nos trabalhos de casamento, né? E quando eu digo que eu quero mostrar os livros que me influenciaram, me formaram na fotografia de casamento, esse foi obviamente apenas um deles, né? Não só esse, mas outros livros. Eu poderia até colocar algumas fotos aqui de cada livro e tal, mas eu acho que a gente precisa ser mais rápido, né? O vídeo já está dando aí uns 20 minutos mais ou menos. E, enfim, agora vem assim, o que eu acho que tem de suprassumo dos meus livros, né? Os livros técnicos são importantes, mas de nada adianta você ter uma técnica boa se você não tem uma referência boa, se você não bebe da fonte com a água mais limpa, vamos dizer assim, né? Porque, como eu disse, Instagram tem muita coisa de gente querendo ficar famoso, que realmente fotografa relativamente bem, mas eu acho assim, quando a pessoa fotógrafo, ela quer se destacar mais do que a obra dela, eu não sei se essa pessoa merece tanto olhar assim, né?
os maiores fotógrafos que eu conheço, eles não tiveram reconhecimento nenhum, pelo menos em vida, né? Boa parte desses fotógrafos. Então, eu acho que aqui o que eu tenho é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande por esses livros aqui. Gostaria que mais pessoas tivessem acesso a livro de fotografia. Só um parênteses daqui, né? Esses dias atrás, eu posso até colocar algumas fotos aqui, eu fiz um ensaio de uma menina numa plantação de algodão. Fazia muitos anos que aqui na região de Londrina, região norte do Paraná, não tinha plantação de algodão. E a plantação de algodão é bonita, fica tudo branquinho assim. E aí uma colega fotógrafa entrou em contato comigo falando: Neto, por favor, me fala onde que é essa plantação de algodão, porque eu estou muito engessada na minha fotografia, eu preciso fazer coisas diferentes, eu quero ir lá fotografar. Parei, pensei e falei para ela: peraí um pouquinho, você acha que o simples fato de você mudar o lugar onde você vai fotografar, isso vai abrir sua mente, vai deixar você mais criativa para as coisas? Não, tá errado isso. Aí que tá o problema. Não é o lugar que você fotografa, não é as pessoas que você fotografa. O que vai deixar abrir a sua mente é o que você consome de conteúdo, né? E como a gente tá nesse consumo exagerado de informação, de fotografias, a todo momento tem foto nova no teu Instagram e você pega aquilo como sua referência, você vai querer fotografar como esse povo. E aí esse povo tudo fotografa igual. Então a gente precisa buscar coisas diferentes, inspirações diferentes, né? Para de ver fotografia de ensaio de casalzinho, para de ver fotografia de ensaio feminino e vai ver fotografia de rua, fotojornalismo. Aí sim você vai conseguir abrir um pouco mais o seu olhar, a sua mente, né? Se você pegar aqui ó, os vídeos do canal, tem vídeo de eu fotografando ensaio, tem vídeo de eu fotografando criança, tem vídeo de eu fotografando idoso, tem vídeo de eu fazendo foto em paisagem, foto de longa exposição, foto de macro, um mix de coisas, né? Que tudo isso faz com que a gente abra mais a nossa cabeça, certo? Então fica aí essa dica, né? Procure olhares diferentes, não fique só numa coisa, num único estilo de fotografia, né? Tá muito na moda hoje você fotografar ensaiozinhos bonitinho com o fundo desfocado e não sei o quê. Enfim, busque outras informações, né? Mas vamos lá, vamos trazer aqui, vou falar para vocês nesse monte de livro aqui. É óbvio que tem muito mais coisas que me influenciaram. Tem livros muito importantes que não estão aqui porque eu não tenho, ou eu vim em outro lugar, ou fiz outras pesquisas. Livros de amigos que eu já emprestei, que eu já troquei. Enfim, eu juntei o que eu tenho de melhor aqui nas minhas referências como fotografia. E é óbvio também que existem inúmeros outros fotógrafos que são referências para mim, que eu não tenho nenhum livro aqui, né? Irving Penn, Helmut Newton, Diane Arbus. Eu tô programando para fazer em agosto, no mês da fotografia mundial, né? Dia 19 de agosto é Dia Mundial da Fotografia. Eu tô programando fazer vídeos mais tendo essa pegada, pegando mais fotógrafos referências que realmente deixaram um legado na fotografia mundial. Então, se você tiver algum fotógrafo, se já estiver pensando aí que você tem interesse, que você acha que é uma referência, que eu possa também estar dando uma olhada, deixa aqui nos comentários pra gente. Enfim, bom, vamos começar lá. Tem esse livrozinho pequenininho aqui, que é o livro de um fotógrafo chamado Haruo Ohara, e tem uma história muito legal nesse livro. Esse fotógrafo aqui é um japonês que ele veio do Japão muito novo, né, e conheceu um fotógrafo aqui de Londrina. Então essa história também, esse livro tem tudo a ver com a cidade onde eu moro. E esse Haruo Ohara, então, ele aprendeu fotografia com esse fotógrafo José Giuliani, aqui de Londrina. Isso acho que na década de 30 ou 40, enfim. E esse fotógrafo aqui, ele não era fotógrafo, ele era agricultor. E aí ele veio para cá, já sabia alguma coisa de fotografia, conheceu um outro fotógrafo, começou a se aperfeiçoar, enfim. E, gente, se vocês verem a sensibilidade desse lavrador para fotografia, vocês... É esse cara aqui, ó, abrindo na última... Ai, que pena que não vai dar para ver, tá fora de foco. Vamos lá, vamos aqui. Olha ali, ó. Ele com a sua Rolleiflex aqui, né?
Vamos voltar ao foco. O que mais me impressiona no Haruo Ohara é a sensibilidade que ele tem para fotografar o seu entorno, a sua família, a sua propriedade, os seus amigos. E esse cara, ele não era formado em fotografia. Ele fotografava aos finais de semana, aos finais de tarde, ali na propriedade dele, né? O mundo dele todo ali envolvido ao redor dele é o que ele registrava, né? E eu me vejo muito, né, da mesma situação do Haruo Ohara, porque eu fico aqui meio preso nesse nortão do Paraná aqui, e quem me conhece sabe que eu fotografo bastante essa região, não só os costumes, as pessoas, os lugares, enfim. Haruo Ohara, esse livro aqui é muito importante mesmo, eu tenho isso aqui como uma grande referência, né? Fotojornalista, Nair Benedito também, trabalha um colorido lindo, maravilhoso, etnias, cultura, Amazônia. Nair Benedito, para mim, sensacional o trabalho dela, né? Essa aqui é a foto mais clássica dela, olha só que fotona bonita, certo? Então, Nair Benedito, fotojornalista brasileira, eu tenho isso muito com fotógrafos brasileiros, adoro fotógrafos brasileiros. Ela tem uma série muito bonita na Amazônia, fotografando os índios, enfim. Outro livro, César Lucas, El Oficio de Mirar. César Lucas, fotógrafo espanhol, fotojornalista também, ficou consagrado aí por fotografar muito dia a dia, fotografar nas ruas, fotografar celebridades, fotografar cenas de cinema. Então traz um trabalho muito bacana, tanto em PB quanto em cor. Olha aqui. Muito lindo o trabalho do César Lucas, fotógrafo espanhol. Gente, eu preciso ir mais rápido, tá? Esse aqui eu vou deixar para falar depois. Esses dois aqui, tá no final. Aqui, ó. Esse livro aqui, eu tenho um carinho grande por ele também. Fotografia de Natureza, do Luiz Cláudio Marigo. Eu sou biólogo de formação, então eu tenho a fotografia de natureza dentro do meu trabalho. Fotografei muito. Hoje, infelizmente, eu estou meio parado com fotografia de paisagem, de natureza, mas antigamente eu me embrenhava em matas para fotografar rios e enfim. Esse livro tem uma história muito legal. Esse autor, na verdade, tem uma história muito bonita e muito triste. Porque quem tem aí os seus, chegando aos 40 anos, assim como eu, vai lembrar muito daquele chocolate surpresa que vinha com uma foto de um animal junto, né, embalado no chocolate. E era esse cara aqui que fazia essas fotos para aquele chocolate surpresa, né, Luiz Cláudio Marigo. Ele era um fotógrafo de natureza muito conceituado. E por que eu digo que é uma história triste? Porque ele morreu de uma forma bem chata, assim. Ele teve um ataque cardíaco dentro de um ônibus e tal, ele estava indo para o hospital. Enfim, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde. Foi logo que esse livro foi lançado, pouco tempo depois, isso aconteceu com ele. Ele morreu, parece que dentro de um ônibus, perto de um hospital, buscando atendimento. Parece que ele não tinha conseguido ir em um hospital, foi para outro, e nesse meio tempo ele acabou falecendo, né? Isso também é uma coisa que isso de certa forma influencia a gente dá mais valor na obra da pessoa, vendo tudo que ela fez e como ela acabou terminando toda essa história, né? E um livro que eu adquiri recentemente, esse aqui, que chama-se Requiem. Ele tá todo em inglês, é um compilado de fotos e histórias de fotógrafos que morreram na guerra. Então, os clássicos, né? Robert Capa, entre outros. Exclusivamente, esse livro ele traz as fotos de guerra do Vietnã. Deixa eu achar uma foto aqui que eu achei impressionante, que é de um morteiro explodindo e o fotógrafo conseguiu pegar certinho ali o momento da explosão ali, ó, né? Até engraçado, uma vez eu escutei de um fotógrafo, até famoso assim, a fotografia nossa de casamento, ela se compara muito à fotografia de guerra. Meu filho, vai se informar um pouquinho mais. Então, Requiem, esse livro aqui que conta a história de fotógrafos, traz a obra de fotógrafos que morreram na Guerra do Vietnã. É pesado, hein? Tem um fotógrafo aqui do Paraná que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, o Orlando Azevedo, que assim, é o fotógrafo mais hardcore que eu já conheci na vida.
né? Vizinho meu também mora aqui em Curitiba. Hardcore porque ele tem 73 anos, mais ou menos, e eu já tive o prazer de sair fotografar com ele. E o cara quase me deixou para trás, bicho, sem brincadeira. Ele tem um amor pela fotografia, assim, ele é viciado em fotografia. A fotografia é como se fosse uma cocaína para ele. A fotografia assim, o cara é pilhado mesmo. Ele tem projeto, ele tem 10 ou 12 livros publicados, já inclusive está saindo recentemente um livro só de retrato. Mestiços é o nome do livro que ele está lançando. E assim, ele já fotografou o país inteiro. Ele foi patrocinado pela Kodak numa expedição chamada O Coração do Brasil, no qual rendeu 3 volumes de um livro também que está esgotado. Eu não tenho esse livro. E assim, ele fotografava tudo, desde retrato, natureza, paisagens, dia a dia, cotidiano, tudo. De uma florzinha a uma catedral, ele fotografou no Brasil, de norte a sul do Brasil, né? Então ele juntou um material muito grande e ele começou meio que... Ele fez esses 3 volumes que foi lançado junto, né? O Coração do Brasil. E aí depois disso ele também lançou outros 2 livros, que é esse daqui, que foi um livro só do Paraná, contando a história do Paraná, a imigração europeia para o Paraná, enfim, um monte de coisa ele registrou aqui que conta a história do Paraná, tá? Então aqui, inclusive, esse livro também ele tá com dedicatória, ganhei ele, que foi ganhado do Orlando Azevedo, né? E tem uma foto aqui muito legal, porque ele fotografou também a minha região de Londrina. E tem 2 fotos aqui que eu acho muito interessantes. Meu, é muito difícil mexer nesse livro, porque ele é muito grande. Que é essa daqui, deixa eu ver se eu mostro, aqui ó, a catedral da minha cidade, e em frente à catedral tinha um fotógrafo lambi-lambi, que eu também conheci pessoalmente, que eu já fui até na casa dele conversar, pegar essa câmera na mão aqui, ó, que é o Seu Messias, né? Então o Orlando Azevedo, para mim, ele é uma grande referência, uma das minhas maiores referências, não só pela obra dele, mas a forma com que ele vive a fotografia, com toda a vitalidade dele. Nessa expedição O Coração do Brasil também saiu esse livro aqui chamado Lagamar, que é só sobre os estuários paranaenses, só a região estuarina. Para quem não sabe o que é um estuário, estuário é a região litorânea onde o rio encontra o mar, forma os mangues, é ali todo o berço da biodiversidade marinha. Acontece nos estuários, né? Os rios que saem do continente e vão para o oceano, ali no que a gente chama de delta, onde os rios encontram o mar, ali aquela região toda é chamada de estuário. Então saiu também esse livro aqui, o Lagamar, que na região de Paranaguá, é onde é a região estuarina do Paraná, né? E aí tem de tudo, né? Colorido, preto e branco. Não, acho que aqui é mais colorido. Olha só. Paisagens. Eu sei que tá horrível mostrar isso aqui assim para vocês, mas eu preciso ser rápido. Vamos lá. Olha lá. Os caiçaras, os pescadores, as paisagens. Olha aqui, ó. Tem 2 vídeos no canal aqui, vou deixar na descrição o link desse vídeo, onde eu entrevisto o Orlando Azevedo, vou no ateliê dele, converso com ele, a gente mostra o acervo dele, enfim, assistam esse vídeo, vocês vão ficar de cara com o Orlando Azevedo. E os 2 últimos livros, para finalizar, é óbvio que não poderia deixar de ser, esse fotógrafo ele é controverso, porque tem quem ame e tem quem odeia. Óbvio que tem muito mais gente que ame, vocês já devem saber de quem eu estou falando. Sebastião Salgado, né? Para mim, uma puta de uma referência, adoro o trabalho dele. O cara é conhecido mundialmente, então a gente não tem muito o que falar sobre a obra dele, né? Por que eu disse que ele é controverso? Porque muita gente não gosta dele como pessoa, diz que ele é meio mala, é meio chato. Algumas pessoas dizem que ele é meio aproveitador de situações não tão... Porque quem conheceu os trabalhos dele mais anteriormente a essa última fase do Gênesis, que é tudo bonitinho e tal, tem uma impressão dele, mas quem conhece o trabalho antigo do Salgado pode falar, ó, fotos como essa aqui, por exemplo, ó, né? Fotos como essa aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui.
fotos como essa aqui, por exemplo, que retratam muito o sofrimento das pessoas. Então, por isso que ele é um fotógrafo não controverso, mas a opinião que as pessoas têm sobre eles é muito distinta, assim, né? Esse aqui é o Terra, é um dos livros que ele lançou há algum tempo atrás, aí, junto com o Êxodos, com o Trabalhadores, né? Então, essa fase anterior dele, ao Gênesis, que eu vou mostrar também, é uma fase meio que algumas pessoas acham que ele explorava muito o sofrimento das pessoas, né? E por fim, o Gênesis, que é o projeto fotográfico mais caro do mundo até hoje, custou uma nota preta fazer esse livro. Ele foi nos 4 cantos do mundo fotografar os lugares mais remotos, onde ele já traz uma linguagem um pouco mais bonitinha, porque foi a primeira vez que ele começou a fotografar paisagens, foi a primeira vez que ele começou a fotografar animais, porque até então ele só fotografava o ser humano, né? Então você tem imagens lindas, foi assim, sem sombra de dúvidas, é o livro mais bonito visualmente que eu já vi na vida, né? Ele só fotografa em preto e branco, fotografou muito com analógico, né? Hoje ele já não fotografa mais. Gente, esse livro aqui é sensacional, não tem. O Trabalhadores e o Êxodos, você está esgotado, você não encontra também. Eu encontrei o Trabalhadores num sebo por R$600, né? O Gênesis eu não sei quanto que tá. Então aqui a Amazônia com os índios, será que é Amazônia isso aqui? É. E leituras complementares também nos ajudam muito na nossa formação fotográfica, né? No meu caso, eu tenho 2 referências muito grandes em revistas fotográficas, né? As 2, assim, por intermédio do meu pai, porque eu lembro quando eu era criança, toda vez que alguém saía da nossa cidade, eu morava numa cidadezinha de 10 mil habitantes, chamada Jataizinho, vizinha daqui de Londrina, e toda vez que minha mãe vinha para Londrina ou eu vinha junto com ela, eu lembro do meu pai recomendando a gente, passa na banca de revista e traz para mim a National Geographic e a Fotografe Melhor. Inclusive eu fiz questão de pegar uma bem antiga aqui mesmo, bem antiga. Então eu cresci, né, minha infância e adolescência toda, eu vi meu pai folheando essas revistas em casa, sempre teve essas revistas em casa. A National Geographic é uma referência enorme, né, na fotografia, e a Fotografe Melhor, que é uma publicação mensal, tem até hoje, que traz muito conteúdo sobre equipamento que está sendo lançado, sobre técnica também, né? E é bem bacana também, eu gosto muito dela. Eu tive o prazer de ter algumas fotos publicadas nessa revista já. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo deve ter dado uns 40 minutos mais ou menos. Mas pensem nisso que eu falei. Se você quer crescer na fotografia, se você quer ser uma pessoa mais criativa, se você quer ser uma pessoa mais humana, é aqui, ó. Aqui sim, é onde está toda a essência da fotografia, está aqui, na minha opinião. É nos livros que a gente tem que buscar, né? É muito legal a gente seguir fotógrafos no Instagram, é muito legal a gente ver fotos no Instagram, é muito legal a gente ver vídeos no YouTube, mas sem sombra de dúvidas, garanto para você, ninguém se forma um bom cidadão, um bom fotógrafo, um bom ser humano, se não beber dessa fonte aqui, ó. Essa aqui sim está o verdadeiro conhecimento. Isso pode parecer um pouco piegas para quem está começando na fotografia e quer as coisas muito rápido e quer as coisas com muito imediatismo. Mas quando você começa a ficar meio macaco velho, começa a não ligar muito para coisas que no começo é muito importante para você, como não é que você não liga para a técnica já está no teu sangue, já está no teu cérebro, né? A câmera é só uma extensão do seu corpo, você tem tempo para absorver outras coisas, né? A técnica é importante sim, no começo você precisa aprender muito técnica, mas depois de um tempo, a técnica você aprende e acabou, né? Então aí você tem que buscar aqui, nesse mar de informação relevante, o nosso conhecimento sobre fotografia. É óbvio sim que você pode ter fotógrafo referência no Instagram, eu tenho vários fotógrafos referência no Instagram. O problema é que só ter fotógrafo de referência no Instagram fica uma coisa muito pobre, na minha opinião, né? Então busquem sim referências em outros lugares, né? E livro, como eu disse, é uma referência diferente, é um diferencial com certeza. Espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deve ter dado quase 1 hora, mas é isso.
Certo, pessoal? Muito obrigado por prestigiarem o Câmera Velha em mais esse vídeo. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem aqui nos comentários o livro de vocês, qual é a referência de vocês sobre fotografia, principalmente em livros, porque eu também me interesso por isso, quero sempre estar lendo coisas novas, buscando informações novas, né? Então deixa aqui nos comentários se você tem algum livro em especial que você curte, que você quer deixar aqui recomendado pra gente. Padrinhos do Câmera Velha, de coração, muito obrigado. Os padrinhos do Câmera Velha ajudam o canal, colaboram com o canal, recebem benefícios exclusivos, né? Tem sorteios, tem material exclusivo que eu envio para eles, tem revelação grátis todo mês aqui com a gente. E é isso daí, muito obrigado, padrinho. Se você quer ser um padrinho, vou deixar aqui o link na descrição. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.